Em Rio Preto, o ano novo começou com tarifas de transporte público e de área azul mais caras. Os reajustes ficaram bem acima da inflação e os detalhes sobre este assunto você confere daqui a pouco. Agora veja outros destaques desta terça-feira. E o carro da família de Olímpia, que estava desaparecida, foi localizado pela polícia em uma estrada rural de Votuporanga. Marcas de tiro comprovam a execução dos familiares. Apesar do salário mínimo ter tido um acréscimo de R$ 92 em relação ao anterior, economistas alertam que o poder de compra é um processo lento e que a renda atual está muito abaixo da ideal. Papelarias já sentem aumento na procura por material escolar. Itens estão 15% mais caros neste ano. É agora, no SP Record. Uma boa noite para você, seja bem-vindo ao primeiro SP Record ou ao SP Record do primeiro dia útil deste ano. E a gente começa com as notícias mais importantes da nossa região, infelizmente essa triste para começar o ano, né? A Polícia Civil de Votuporanga encontra sinais de que família de Olímpia tenha sido vítima de execução. São várias as linhas de investigação, mas não está descartada a possibilidade de que os crimes tenham relação com tráfico de drogas. O mistério envolvendo Mirelle Tofaletti, de 32 anos, Anderson Marinho, de 35 e a filha deles, Isabelle, de 15 anos, chegou ao fim. Após dias de angústia, a polícia conseguiu localizar o paradeiro da família, que desapareceu após sair de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para comemorar o aniversário da mulher. O carro em que a família estava foi encontrado dias após o crime. Um morador estava passando aqui pela estrada rural e avistou o veículo e rapidamente já comunicou às equipes da Polícia Militar que vieram até aqui. A gente consegue ver marcas ainda aqui no carro, Gil Barbosa mostra pra gente, de tiros, que comprovam realmente que a família foi executada. Os corpos foram encontrados aqui da seguinte forma. O do homem estava caído aqui no chão, já o de Mirelle e Isabelle estavam dentro do carro. Dependemos do laudo pericial, mas algumas características, o ambiente, algumas características da biologia do local indicam que eles foram executados já há alguns dias. Segundo o Contele, no passado, Anderson teria tido envolvimento com o tráfico de drogas, informação que pode colaborar com a investigação. Tem passagens por tráfico de drogas. Tráfico e associação, mas como eu disse, isso não é tão relevante agora. Nós trabalhamos com todas as hipóteses. Essa pode ser uma das linhas de investigação, mas não a única. Devido ao estado avançado de decomposição, os corpos dos integrantes da família não foram velados. Os 3 foram enterrados em um cemitério de Olímpia, cidade onde moravam. A polícia trabalha com várias linhas de investigação para tentar descobrir o que teria motivado a morte de Anderson, Mirelle e Isabelle. Ainda é bastante cedo para chegar numa conclusão. O inquérito policial foi instaurado para verificar de que maneira que esse veículo foi posicionado no local e como essas vítimas efetivamente foram executadas. Claro, ainda é muito cedo, muito prematuro levantar qualquer hipótese, né? Inclusive foi um crime que chocou toda a cidade de Olímpia, os familiares não é para menos, né? E a gente tem que pensar, inclusive, nessas pessoas que ficaram, nos familiares, porque eu vejo muita gente nas redes sociais levantando hipóteses, querendo fazer até o trabalho de polícia, e isso, além de prejudicar, acaba piorando ainda mais o sentimento dessa família. Agora, independente de qual seja o motivo, nada justifica um crime tão brutal e ainda mais envolver nessa história a esposa dele e a filha de apenas 15 anos, que nada tem a ver com isso, né? Então, realmente uma covardia, mas se realmente tiver a ver esse pano de fundo com o tráfico de drogas, o que esperar desse tipo de gente, né? A gente não vai esperar mais do que isso, infelizmente. Agora a gente muda de assunto, vamos com orientações, porque mudanças na aposentadoria passam a valer a partir de hoje. São previstas desde a reforma em 2019 e dessa vez 2 delas entram em vigor. Vamos falar agora com o Nelson Júnior, que está ao vivo e explica pra gente quais são elas, está como especialista. O Nelson, que amanhã retorna aqui para a bancada do SP Record, mas hoje está aí com a gente com informações importantes. Boa noite, Nelson, seja bem-vindo. Ô, meu amigo Kleber, eu tenho uma notícia para você e para todos que nos acompanham agora. Vamos ter que trabalhar muito para
alcançar a aposentadoria. E como o tempo passa rápido, não é verdade? Eu me lembro que a reforma previdenciária ocorreu, para ser preciso, 13 de novembro, você falou o ano aí, foi 2019, de lá para cá são 4 anos. E a cada ano que passa, desde essa reforma, a gente vem tendo alterações. Por quê? A gente, antigamente, conseguia a aposentadoria, e para muitos é a sonhada aposentadoria, não é fato? Com o chamado tempo de contribuição. E esse termo foi extinto. Na verdade, hoje, o que é feito? É contabilizado um sistema de pontos, que a gente tem o tempo de contribuição mais a somatória da idade. Isso muda para mulher e para homem. Até o finalzinho do ano passado, dezembro, que a gente pode dizer que foi ontem, não é verdade? As mulheres aposentavam com 90 pontos, né? E os homens com 100 pontos. Agora, nesse começo de janeiro, já mudou tudo, a exemplo dos anos anteriores. É por isso que a gente chamou uma especialista, porque é preciso sim uma especialista para entender essa matemática. A gente está aqui com a Simone Santos, que é advogada e também coordenadora da Comissão de Direito Previdenciário da OAB São José do Rio Preto, entende demais sobre o assunto. Explica para a gente, essas mudanças ocorrem anualmente, e a partir de agora, como é que elas ficam? Bom, a partir de agora, a cada ano que vai se passando, é um ponto a mais que tem que fazer. Quem cumpriu, no caso de mulheres, 30 anos de tempo de contribuição, e esse período ela cumpriu após a reforma da Previdência, após essa data aí de 2019, vai somar a idade dessa pessoa com esses 30 anos, se for mulher, e tem que dar a somatória de 91 pontos. Um a mais do que o ano passado. Um a mais que o ano passado. O ano que vem vai ser 92, um a mais do que esse ano, tá? E igualmente os homens, quem já concluiu os 35 anos de contribuição, somando-se a idade, eles têm que ter 101 pontos hoje. E o ano que vem, 102. E aí vão sucessivamente até por volta de 2035, vai se alterando caso não haja nenhuma outra reforma ou alteração nessa regra de pontos. É aquilo que eu estava comentando com o Kleber aqui, né? A cada ano a aposentadoria vai ficando mais distante. É uma forma, na verdade, essa foi a ideia da reforma previdenciária, dar mais fôlego à Previdência, né? A justificativa deles sempre foi essa, dar mais fôlego para a Previdência, sempre foi essa. Mas a Previdência, a função social dela é amparar o trabalhador. Então, quem já trabalhou 30, 35 anos, está um pouquinho cansado, né? Bastante cansado, né? Me fala uma coisa, como que as pessoas têm acesso para saber dessa pontuação, fazer essa matemática? Hoje, nesse momento, qual que é a idade pura para homens e mulheres? Após a reforma, 62 anos mulheres, 65 homens. Mas quem já estava no mercado de trabalho, contribuindo nesse processo, então também tem uma regra de transição de idade mínima, tá? Aí, mulheres hoje, o mínimo é 58 anos e meio para conseguir, caso não tenha conseguido os 30 anos de contribuição, tá? E homens, 63 anos e meio, porque em relação à idade, a cada ano que vai se passando, ao invés de aumentar um ponto, como seria nos pontos, aumenta 6 meses da idade. Para a gente finalizar, mudou alguma coisa para quem tem já a idade limite? Não, para quem tem a idade limite, não. Sempre lembrando que tem um mínimo de contribuição que a pessoa tem que ter. Okay. Quem nunca contribuiu com o INSS não consegue um benefício previdenciário. Pode ser que se enquadre em um benefício assistencial, tá? Mas, assim, quem já estava aí no processo todo tem as regras de transição para diminuir o prejuízo. E quem começou a partir de 2019 para agora, puro, aí as regras são da reforma pura, não se enquadraria em nenhuma regra de transição. Quero agradecer a sua participação, esses esclarecimentos aqui. Ô Kleber, eu vou estar no estúdio com você e vou passar um endereço importante, até que ela me orientou aqui, para as pessoas em casa terem acesso a esses dados, essas informações. É possível fazer uma simulação para você saber se já está no tempo ideal de aposentar, quanto tempo falta e saber quantos pontos você tem nesse momento. O site é o seguinte, é o www.inss.gov.br.
inss.gov.br. Ou então você pode ir no seu aplicativo, na sua loja virtual, baixar ali o meu INSS. Mas independente de que forma você for buscar essa simulação, tem que fazer o cadastro no aplicativo Gov, tá bom? Que agora eles exigem uma senha que ela é universal para todos os demais aplicativos, para acessar benefício, para ter acesso à documentação. Então eles estão universalizando tudo em um único aplicativo. Então primeiro você entra no Gov, cadastra a senha universal e depois acessa o site, ou então o aplicativo Meu INSS. A gente volta com você mais uma vez dizendo, amigo, vamos ter que trabalhar bastante até a aposentadoria chegar, viu? Pois é, se seguir assim, eles vão facilitar tanto, vão diminuir tanta burocracia que vai ser necessário apenas um documento para a gente se aposentar. O atestado de óbito, né? Pelo jeito é isso, infelizmente. Exato. Valeu, Nelson, Exato. muito obrigado. É bem por aí. Muito obrigado. Grande abraço. Bom descanso para você e até amanhã aqui no SP Record. E a gente continua falando aqui das notícias da região. A Polícia Militar Rodoviária divulgou hoje o resultado da Operação Ano Novo, realizada ao longo deste último feriado prolongado que marcou a chegada de 2024. Entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro, foram registrados 9 acidentes nas rodovias da região de Rio Preto, com um total de 6 vítimas leves e 2 graves e nenhuma morte. 8 pessoas foram flagradas embriagadas durante esse período de fiscalização. 127 autuações por falta de cinto de segurança e outras 490 por excesso de velocidade também foram registradas nas estradas da região. A gente continua ainda falando sobre esse assunto, porque agora tem o balanço da Polícia Rodoviária Federal, que também encerrou a Operação Ano Novo sem mortes na BR-153. Em Rio Preto foi registrado um único acidente com uma pessoa ferida. Nos 4 dias de operação, os policiais constataram e autuaram 77 ultrapassagens proibidas. Nesta virada, 15 motoristas foram flagrados dirigindo sem o cinto de segurança. Bom, agora a gente continua com o SP Record falando em cinto. Aperte os cintos, porque em Rio Preto o Ano Novo se inicia com tarifas de transporte público e de área azul mais caras. Motoristas e passageiros devem preparar os bolsos para que os reajustes que ficaram bem acima do índice de inflação não surpreendam. Por conta do ponto facultativo, o movimento no terminal urbano de Rio Preto era tímido. Mas quem precisou do ônibus para ir trabalhar ou visitar familiares já se deparou com os novos valores da tarifa, que passou de R$ 4,50 para R$ 5,00 no pagamento em cartão, reajuste de 11%, e de R$ 4,80 para R$ 5,50 no pagamento em dinheiro, uma alta ainda maior, de 14,53%. A notícia, claro, não agradou a Sandra. A atendente depende do transporte público para ir trabalhar e utiliza 5 ônibus por dia. 6 horas da tarde, a partir de 5h30, você não consegue pegar o ônibus. Lotado, cheio, não, com esse calorão, não tem ar-condicionado. De manhã eu pego 6h20, já vem lotado. Mulher com criança em pé, pessoa de idade não tem banco. A gente que sai à tarde para ir embora, aqui tá transbordando de gente. Você abre a porta do ônibus assim, ó, tá um empurrando o outro, caindo. É uma loucura. Ela reclama que a tarifa costuma ser reajustada com frequência, mas que os problemas enfrentados pelos usuários não mudam. Faz muito tempo que eu pego o ônibus e eu não vejo melhora nos ônibus. Vai pesar mais no bolso. E sem qualidade de vida, né? Apesar da frequente reclamação sobre a superlotação nos veículos, um dos motivos para os reajustes bem acima da prévia da inflação para os últimos 12 meses, que ficou em 4,72%, segundo o IBGE, seria a falta de passageiros, segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes. Além disso, os custos operacionais elevados também contribuíram. Está acontecendo uma queda de usuário no sistema de transporte coletivo após a pandemia, tá? Então existe uma equação que é o número de passageiros mais os insumos, que é parte de pneus, parte de combustível e mão de obra, tá? Então para você poder manter o sistema hoje trabalhando, atendendo o usuário dentro da cidade toda, não suprindo linhas de ônibus, tá? Foi necessário fazer uma adequação da tarifa, aonde chegou a esse reajuste. Como contrapartida, o assessor especial da Secretaria afirma que está ocorrendo a troca gradual da frota. O ano passado já foi substituído alguns ônibus. Esse ano tem a previsão, onde as empresas estão comprando no ônibus, onde o consumo de diesel é bem menor, tá? Polui menos o ar, né? Então a gente também está trabalhando com essa parte do meio ambiente.
com menos poluição. Quem não depende do transporte coletivo e utiliza veículo próprio também precisa preparar o bolso. Isso porque as tarifas de Área Azul também foram reajustadas em 16,6%, passando de R$ 3 para R$ 3,50 a hora. Apesar de ter validade a partir do dia 1º de janeiro, segundo o decreto, os novos valores serão praticados a partir desta quarta-feira, quando o estacionamento rotativo volta a ser cobrado na cidade. A novidade não foi bem recebida por Luiz Carlos, que utiliza as vagas da Área Azul quase diariamente. Mesmo assim não acha vaga, entendeu? Malemar sem encosta o povo já está encostando já, para cobrar a Área Azul. Não tem para onde correr, não tem. Então tá meio complicado, viu? Esse ano já entrou já com aumento de passagem, aumento da Área Azul. Bom, em relação ao transporte coletivo, é uma conta que não fecha, né? Porque eles alegam que foi necessário, inclusive devido à diminuição do número de passageiros. E basta conversar com o usuário do transporte para ouvir reclamação, como a gente acompanhou, inclusive, na reportagem que eu fiz agora pela manhã, pessoas reclamando de superlotação. Então, primeiro que a superlotação existe como, se não tem passageiros? Em segundo lugar, se melhorar a qualidade do transporte, será que não atrairia um número maior de passageiros, de usuários? Será que essas pessoas não deixaram de utilizar esse sistema justamente porque é falho? Cabe aí uma reflexão, né? E agora a gente faz uma pausa aqui no SP Record e daqui a pouco a gente volta falando sobre o aumento do salário mínimo, que não foi tão generoso assim quanto essas tarifas, viu? Apesar do acréscimo de R$ 92 em relação ao anterior, economistas alertam que a renda atual está muito abaixo da ideal. E agora a gente vai também com a previsão do tempo para amanhã, chuva rápida durante o dia e à noite aqui em Rio Preto, máxima de 30 graus. Já em Paris, a temperatura se repete e em Novo Horizonte, a máxima é a mesma. A gente volta já, não saia daí.